Oi, eu sou o Fefo, seja bem-vindo ao meu canal e nesse vídeo a gente vai falar sobre idols e grupos de K-pop que não receberam nada pelo seu sucesso. É bem aquele meme, ganhou mas não vai levar. Isso porque a gente sabe que a estrutura sul-coreana para lidar com o pagamento dos seus artistas dentro do K-pop pode ser muito traiçoeira às vezes. Tem aquela questão do débito, que é quando um grupo debuta, faz sucesso, mas mesmo assim ele tem que continuar pagando os débitos de quando ele era trainee e de quanto a empresa gastou com ele naquela época. E tem outros esquemas, desde contrato ou repartição que não são exatamente justas entre empresa e artista, muita coisa pode estar envolvida nessa questão do pagamento. Então aqui a gente vai falar sobre alguns tópicos em específico, e esse vídeo é inspirado por uma notícia recente envolvendo Brave Girls e o hit Rolling. Mas antes de eu entrar no assunto desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no meu canal se você for novo por aqui. Se você não for novo, seja bem-vindo de volta, tem muito conteúdo de K-pop por aqui, informação, análise, opinião, reaction. Vai me seguir nas redes sociais que estão aqui embaixo, por favor, me ajude a crescer com o meu trabalho aqui na internet e ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo, belezinha? Agora sim, vamos falar um pouco sobre esse assunto. Eu tenho certeza que você tá familiarizado com o nome Brave Girls, donas do hit Rolling. A música viralizou recentemente, pegou o primeiro lugar em todos os charts dezenas de vezes. Todo mundo só falava desse hit, inclusive tem vários vídeos aqui no canal sobre isso. Mas o que a gente não sabia e que foi evidenciado essa semana em uma notícia é que a Brave Entertainment, né, o Brave Brothers em si, dono da empresa, produtor do grupo, produtor da música, compositor da música que fez ela e que tinha 100% dos seus direitos, vendeu os direitos da música Rolling lá em 2018, 2019 para uma plataforma chamada Musical. Isso mesmo, Brave Girls, Brave Brothers, Brave Entertainment, nenhuma tinha direito sobre Rolling. Então assim, é claro que eles tinham direito para veicular música, para trabalhar com a música, né? A música em si é deles, mas os direitos em si, a parte que lucra com a música, não é deles. Ou seja, Brave Girls, Brave Brothers, Brave Entertainment não receberam nada pelo sucesso de Rolling. A Musical é uma plataforma para troca de direitos autorais de música. Tipo, você vende os direitos autorais da sua música para receber um pagamento por isso, né? Tipo, investidores compram sua música na expectativa de que ela faça sucesso um dia. E como Rolling não fez sucesso por anos, né? A gente não pode esquecer que essa música tem anos já de estrada e ela só fez sucesso agora. O Brave Brothers achou que seria, né, sensato vender a música ali por 2018, 2019, já que a música já estreou faz 2, 3 anos, ainda não teve sucesso, então assim, por que eu vou ficar segurando essa música, né? Pelo menos eu vendo os direitos, ganho um pouco de dinheiro e consigo lidar com a minha vida aqui. É claro que ele não esperava que a música fosse viralizar depois disso, foi um sucesso que pegou todo mundo de surpresa. E eu acho que quem teve uma grata surpresa foram os investidores que compraram essa música quando ele colocou na plataforma Musical. Lá tem muita música, tem mais de 700 músicas que foram compradas por investidores, e essa notícia realmente acendeu a luz para esse vídeo, porque tem muita história de grupos e artistas que fizeram muito sucesso e que não receberam nada por isso. Mas só pra gente deixar claro aqui, o Brave Brothers e a empresa Brave Entertainment têm muito dinheiro. Isso não quer dizer que tipo, eles não ganharam nada com Rolling, então eles vão falir. Não, gente, agora no começo do ano, o Brave Brothers vendeu o prédio antigo da empresa por mais de 6 bilhões de wons. E ele está construindo um prédio ainda mais poderoso, mais luxuoso. Então assim, dinheiro eles têm. Então calma que não é isso que vai definir, ai meu Deus, Brave Girls vai acabar. Nada disso. A empresa tem dinheiro. Eu acho que o sucesso do Brave Girls vai muito além dos direitos da música Rolling, porque assim, o rosto delas está em todo lugar, os vídeos estão fazendo muito sucesso, elas estão sendo chamadas para participar de muito programa. Então assim, elas vão ganhar dinheiro, elas vão ter sucesso, elas vão vender música. Então, quanto a isso, vocês fiquem relaxados. O que a gente está falando aqui é sobre uma coisa específica. Os direitos da música Rolling, né, o que é lucrado a partir daquilo, não tá indo para eles. Mas todo o resto, né, tipo, toda a consequência disso, tipo, elas serem contratadas para fazer comercial, para estar na televisão, para fazer mil coisas, e isso vai para elas. Mas vamos falar então sobre algumas outras histórias que a gente pode lembrar aqui. Em 2019, a Yeonwoo do Momoland participou do programa Village Survival, e lá tinha um prêmio final que era cerca de 10 mil dólares mais ou menos naquela competição do episódio. E aí durante o programa, um dos caras pergunta pra ela: "E aí Yeonwoo, o que você vai fazer se você ganhar o prêmio daqui de 10 mil dólares?" E ela respondeu que ela queria muito ganhar o prêmio porque ela ainda não tinha recebido nenhum lucro pelo seu trabalho no Momoland. Nós estamos falando sobre 2019, um ano depois que elas lançaram o smash hit Boom Boom.
E 2018 foi um ótimo ano, teve Bam também, assim, Momoland trabalhou demais em 2018, mas assim, vale ressaltar que Boom Boom foi um dos virais do ano, tipo, a música tava em tudo, vendeu muito, teve muito download, e um ano depois corta pra ela nesse programa dizendo que ela não tinha recebido nada ainda. No programa eles explicaram que isso aconteceu porque o Momoland ainda estava em débito, lembra que eu falei pra vocês? Elas tinham debutado, elas tinham alcançado sucesso, elas tinham vendido, mas tudo que elas geravam de dinheiro ia pra empresa pagar o débito delas no treinamento. Então assim, tudo que elas comeram, o alojamento que elas ficaram, que eles tiveram que gastar em produção de clipe, música, tipo... E na própria fala da Yeonwoo, ela diz: "Eu ainda estou em débito. Cada dia é colocado numa pilha de débito. Pra ser honesta, eu ainda tenho muito cuidado quando eu preciso escolher a comida, porque temos um limite de quanto podemos gastar por refeição. Antes, era aproximadamente $6 por refeição, mas isso foi aumentado para $9. Já faz 6 meses desde que eu comi bife pela última vez, então se eu ganhar o prêmio, quero comer comidas deliciosas o tempo todo." Cara, isso foi um ano depois de Boom Boom, o smash hit da Coreia. Outro caso que a gente tem é do Crayon Pop, que viralizou com a música Bar Bar Bar. Em 2018, a Elin, ex-integrante do grupo, contou que ele passou por maus bocados mesmo depois de ter esse smash hit na sua carreira. Ela conta que, por exemplo, durante as promoções do próprio Bar Bar Bar, que elas usavam um capacete como parte do uniforme, a empresa se recusava a comprar capacetes novos, porque não tinha dinheiro aparentemente, então elas tinham que usar o mesmo capacete em todas as performances. E fora isso, ela também disse: "Quando estávamos promovendo com o Crayon Pop, nós não ganhamos pelo tanto que trabalhamos. Os lucros que os membros recebiam eram divididos em 70% para a empresa e 30% para nós. Nós não podíamos fazer nada sobre isso, já que assinamos um contrato com esses termos." Ela conta que esse tipo de contrato não é normal. O comum é 50% para a empresa, 50% para o grupo dividir. Mas lá na época, né, as empresas conseguem meio que com lábia te persuadir a assinar contratos que não são vantajosos para você, como foi o caso do Crayon Pop. Elas tinham que dividir 30% entre várias integrantes e aparentemente esse repasse não era nem tão bem feito assim, já que a empresa não comprava nem capacete para elas usarem, que era uma parte do uniforme da performance. E além disso, ela disse também que gastos extras como segurança, alimentação, vinha tudo delas próprias, a empresa não fornecia nada disso. Outro caso que a gente pode falar aqui é do Secret, um dos maiores grupos da segunda geração. Tipo, Secret foi tudo, carreira perfeita, discografia perfeita, membros talentosíssimas. Tipo, Secret é um dos meus grupos favoritos do K-pop e o grupo acabou em uma disputa com a empresa porque a empresa não estava pagando elas. As integrantes precisaram processar a TS Entertainment porque já fazia anos que elas não recebiam nada. Então tem até uma diferença aqui entre contrato injusto, que é o caso do Crayon Pop, que tipo assim, é injusto, mas você assinou, então você, querendo ou não, está sucinto a atender aqueles termos. Agora a gente tá falando de uma empresa que pode ser desleal e realmente não repassar o dinheiro que é direito seu, que fez com que as meninas entrassem em processo com a empresa. A Hyosung, por exemplo, entrou em processo porque ela não recebia desde 2015. Tipo, ela ficou anos sem receber nada do trabalho dela na empresa, sendo que Secret era um dos maiores grupos. Tipo, Secret bombou demais, elas eram A-list. Então aqui já é um caso que mostra como empresas podem ser desonestas também. A gente tem vários aspectos dessa questão do lucro, tanto o débito, que querendo ou não já é uma prática bem normalizada, quanto o fato dos contratos injustos, que também existe, mas também tem o fato de empresas poderem ser desleais. Um outro caso que choca bastante foi em 2016, quando um insider disse que o AOA estava recebendo pela primeira vez. Em 2016, sendo que elas hitaram no começo de 2014 com Miniskirt, depois teve Short Hair, Heart Attack, Like a Cat, hits icônicos que fez o AOA só ter o seu primeiro salário em 2016. Tipo, what? Elas ficaram anos sendo uma das maiores da indústria, com hits gigantescos, lucrando horrores para a empresa, e elas só foram ter o seu primeiro pagamento em 2016. Isso é história de doido para mim. Isso porque elas estavam pagando o débito da FNC. Então assim, elas ficaram praticamente 2 anos tendo smash hit atrás de smash hit para conseguir bancar o débito que a empresa teve com elas na época do treinamento, para só a partir daí elas começarem a lucrar. Então assim, imagina todo aquele lucro exorbitante de Miniskirt, de Heart Attack, foi para a empresa. Se a partir de 2016 elas flopassem catastroficamente a cada lançamento, o que ia ser a carreira delas? Sendo que a época de auge, por exemplo, não teria ido para elas.
Percebe como isso é injusto? Não aconteceu, a AOA teve seus hits depois de 2016, com certeza lucraram bastante, mas pensa num cenário onde o grupo desse algum problema lá em 2016 e nunca mais voltasse, ou flopasse horrores. Tipo, elas não iam receber o AOA. Isso é muito doido, né? E me faz pensar no Cherry Bullet, tipo, se o AOA demorou anos tendo smash hits gigantescos para conseguir pagar o seu débito de treinamento, como será que tá a situação atual do Cherry Bullet? Sabe, tipo, será que não tá na hora da gente rever essa estrutura, rever como isso funciona? Porque, cara, é muito assustador e muito estranho. Mas é isso, esse é o vídeo de alguns grupos e artistas que não receberam por ter trabalhado tão duro e por ter tido sucessos gigantescos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não fez isso, vai me seguir nas redes sociais. A gente se vê no meu próximo vídeo, belezinha? Tchau, tchau.